Você sabia que, escondido nas páginas da Bíblia, existe um mistério que tem intrigado teólogos, historiadores e até cientistas por séculos? O Gênesis menciona uma raça de gigantes, conhecidos como Nefilins. Mas quem eram eles? De onde vieram? E mais importante, será que ainda existem vestígios deles entre nós? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas teorias fascinantes sobre os Nefilins e descobrir como esse enigma bíblico pode nos oferecer respostas sobre os mistérios da humanidade. Prepare-se para questionar o que você conhece. No livro de Gênesis 6:4, encontramos uma das passagens mais misteriosas da Bíblia. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Quem eram esses filhos de Deus? E quem eram os gigantes, ou Nefilins, que nasceram dessa união? Os estudiosos dividem-se entre duas principais interpretações. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que tomaram mulheres humanas como esposas, gerando uma raça híbrida de gigantes. Outros sugerem que a expressão filhos de Deus refere-se a descendentes piedosos de Sete, enquanto os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim. Mas o que esses gigantes representam e qual era seu papel no mundo antigo? O que você acha que eram os Nefilins? Uma raça de gigantes literais ou uma metáfora para algo maior? Compartilhe sua opinião nos comentários. Uma das teorias mais intrigantes e, talvez perturbadoras, sugere que os Nefilins seriam o resultado de uma união entre anjos caídos e mulheres humanas. Segundo o livro de Enoque, um texto antigo que não está na Bíblia canônica, um grupo de anjos chamados vigilantes desceram à terra e, desobedecendo a Deus, tomaram para si mulheres humanas. Dessa união, teriam nascido os Nefilins, uma raça de gigantes que trouxe caos à terra. Mas por que esses anjos caíram? O livro de Enoque sugere que eles foram tentados pela beleza das mulheres humanas, e sua queda levou ao nascimento de seres poderosos e violentos. Esses Nefilins, segundo o texto, eram responsáveis por grande parte da corrupção que levou Deus a enviar o dilúvio para purificar o mundo. Mas será que esses seres sobrenaturais desapareceram completamente? Ou seus descendentes ainda poderiam estar entre nós? A ideia de gigantes não é exclusiva da Bíblia. Em várias culturas antigas, de diferentes partes do mundo, há relatos de seres gigantes. Na mitologia grega, temos os titãs. Na mitologia nórdica, os jotuns. Mas será que esses mitos poderiam estar relacionados aos Nefilins bíblicos? Além disso, ao longo da história, arqueólogos alegaram ter encontrado evidências físicas da existência de gigantes. Desde esqueletos humanos de tamanhos anormais, até armas e ferramentas de proporções gigantescas, essas descobertas têm alimentado a ideia de que os Nefilins podem ter sido reais. No entanto, muitos desses achados foram desmentidos ou classificados como fraudes. Isso levanta uma questão fascinante. Estamos diante de um mito persistente ou de uma verdade esquecida pela história? Embora o livro de Enoque não esteja na Bíblia canônica, ele é considerado uma importante fonte de informação sobre os Nefilins e os anjos caídos. Escritos por volta do século III a.C., o livro detalha a rebelião dos anjos, a criação dos Nefilins e o julgamento divino que se seguiu. Mas por que esse livro foi excluído da maioria das versões da Bíblia? Alguns teólogos acreditam que seu conteúdo era muito controverso, especialmente por sua descrição detalhada das interações entre seres celestiais e humanos. No entanto, ele foi amplamente aceito em algumas tradições cristãs, e ainda é estudado por muitos. O livro de Enoque oferece uma visão muito mais completa da história dos Nefilins, descrevendo-os como seres que trouxeram violência e destruição à terra. Você já ouviu falar do livro de Enoque? O que acha de sua descrição dos Nefilins? De acordo com o Gênesis, Deus enviou o dilúvio como forma de purificar a terra da corrupção que havia se espalhado, e os Nefilins desempenham um papel importante nessa história. Acredita-se que o comportamento violento dos Nefilins e a corrupção trazida por sua presença foram alguns dos principais motivos para a decisão divina de destruir a humanidade, exceto Noé e sua família. Mas será que o dilúvio eliminou completamente os Nefilins? Alguns estudiosos acreditam que a menção de gigantes na terra após o dilúvio indica que os Nefilins sobreviveram de alguma forma. Isso levanta perguntas sobre a possibilidade de que seus descendentes continuem a existir ou que tenham influenciado outras culturas e histórias mitológicas ao longo dos séculos. Você acha que o dilúvio realmente eliminou os Nefilins? Ou será que eles sobreviveram de alguma maneira?
Compartilhe suas teorias. Nos tempos modernos, a ciência tem procurado explicar alguns dos mistérios em torno dos Nephilims. Algumas teorias genéticas sugerem que mutações podem ter causado casos de gigantismo entre populações antigas, o que poderia explicar a existência de humanos de tamanho descomunal. No entanto, esses casos de gigantismo não explicam a natureza híbrida e sobrenatural dos Nephilims descritos na Bíblia. Além disso, arqueólogos continuam a descobrir restos mortais que levantam questões sobre a altura média dos humanos antigos. Existem vários relatos de esqueletos gigantes sendo desenterrados em várias partes do mundo, embora muitos desses achados sejam desacreditados por cientistas. A genética moderna pode não ter todas as respostas, mas ela oferece uma visão fascinante de como certas características humanas podem ter gerado lendas e mitos sobre gigantes. Uma das teorias mais interessantes sobre os Nephilims é que eles poderiam ter um papel a desempenhar nos eventos futuros descritos no Apocalipse. Alguns estudiosos e teóricos da conspiração acreditam que os Nephilims não foram completamente erradicados e que sua linhagem poderia ressurgir nos tempos finais, conforme descrito nas profecias bíblicas. De acordo com essas teorias, a corrupção e a violência que os Nephilims trouxeram à Terra antes do dilúvio podem ser paralelas aos eventos apocalípticos, sugerindo que uma nova geração de gigantes ou seres híbridos poderia aparecer durante o fim dos tempos. Seriam os Nephilims uma chave para entender os mistérios do Apocalipse? Nos últimos anos, uma série de teorias da conspiração tem surgido, sugerindo que os Nephilims não foram totalmente extintos e podem até estar entre nós. Essas teorias se baseiam em alegações de avistamentos de gigantes modernos, descobertas de ossos humanos anormalmente grandes e até supostas coberturas de governos para esconder a existência desses seres antigos. Uma das teorias mais populares afirma que os Nephilims, ou seus descendentes, estão escondidos em bases militares secretas ou em regiões remotas, onde estariam sendo estudados ou usados para fins militares. Outra teoria sugere que a linhagem dos Nephilims poderia ter continuado em famílias poderosas e influentes, como monarquias ou elites globais, que mantêm suas raízes em segredo. Essas teorias frequentemente misturam elementos de lendas antigas, textos apócrifos e pseudociência, criando uma narrativa fascinante e, muitas vezes, perturbadora. Será que os Nephilims sobreviveram de alguma forma e continuam a influenciar o mundo nos bastidores? Você acredita que os Nephilims poderiam estar vivos hoje? O que acha das teorias que envolvem o controle das elites ou a sobrevivência desses gigantes? Ao longo da história, houve diversos relatos de descobertas arqueológicas que afirmam ter encontrado esqueletos de gigantes, supostamente evidências físicas dos Nephilims. Em locais como o deserto do Nevada, na América do Norte, arqueólogos teriam encontrado ossos de seres humanos com mais de 3 metros de altura. Em 1912, uma dessas descobertas em Lovelock Cave gerou bastante especulação, e até hoje, alguns pesquisadores e teóricos da conspiração acreditam que esses achados são evidências de uma antiga raça de gigantes. No entanto, a maioria dessas alegações foi desacreditada por cientistas. Os ossos muitas vezes se revelaram pertencentes a animais extintos ou foram classificados como fraudes. Isso, contudo, não impede que novas histórias surjam, alimentando a imaginação de muitos sobre a possível existência de gigantes no passado. Essa linha tênue entre a ciência e o mito é onde os Nephilims encontram seu lugar na história. As descobertas arqueológicas, reais ou fictícias, são frequentemente usadas como prova para confirmar a narrativa de que gigantes uma vez vagaram pela Terra. O que você acha dessas descobertas arqueológicas? Acredita que poderia haver uma conspiração para esconder a verdade sobre os Nephilims? Deixe sua opinião nos comentários. Embora as referências bíblicas e apócrifas sejam as mais conhecidas, a ideia de gigantes descendentes de seres divinos aparece em várias culturas ao redor do mundo. Nos mitos gregos, os titãs e os gigantes são exemplos de seres imensamente poderosos que desafiaram os deuses. Da mesma forma, na mitologia nórdica, os Jotuns, gigantes, desempenham um papel importante no equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Na cultura popular, os Nephilims inspiraram personagens em filmes, séries e livros. Obras de ficção científica e fantasia frequentemente exploram a ideia de seres híbridos entre humanos e divinos, mostrando-os como figuras trágicas ou vilões poderosos. Na série de livros, Os Instrumentos Mortais, os Nephilims são retratados como guerreiros meio anjo, meio humanos, responsáveis por proteger o mundo dos demônios. Esse fascínio por gigantes, seja em mitologia, religião ou entretenimento,
reflete o quanto a figura dos Nefilins continua viva na imaginação coletiva. Você já viu ou leu alguma história ou filme inspirado nos Nefilins? Qual foi o mais interessante? Compartilhe suas recomendações de obras nos comentários. Dentro da teologia cristã, judaica e islâmica, os Nefilins são vistos de maneiras diferentes, mas sempre como figuras que simbolizam a corrupção e o afastamento de Deus. Na tradição judaica, os Nefilins são associados à violência e ao pecado, representando os perigos da mistura entre o divino e o humano de forma ilícita. Eles são frequentemente citados como parte das razões que levaram Deus a enviar o dilúvio. Na teologia cristã, os Nefilins são vistos como uma advertência contra a desobediência e a arrogância. Eles representam uma era pré-diluviana, em que o mundo estava à beira do colapso moral. Já na tradição islâmica, há menções de seres semelhantes, conhecidos como os anjos caídos, que também tiveram interações com os humanos e, como na tradição bíblica, sua presença trouxe caos e corrupção. As interpretações religiosas dos Nefilins não apenas os colocam como curiosidades históricas, mas também como símbolos morais, lembrando os crentes das consequências do afastamento da vontade divina. Você acha que os Nefilins têm um significado espiritual mais profundo? Como vê essa história em relação à fé e à moral? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Os Nefilins, sejam eles lendas ou realidades históricas, continuam a capturar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Sejam vistos como gigantes literais ou símbolos de algo maior, a história deles toca em temas universais que ainda ressoam hoje. Poder, corrupção, a mistura entre o divino e o humano, e as consequências de se afastar de um propósito maior. Talvez os Nefilins não sejam apenas figuras do passado, mas um lembrete das batalhas internas e externas que todos enfrentamos em busca de equilíbrio e moralidade. As histórias que contamos sobre eles são, em última análise, histórias sobre nós mesmos, sobre nossa busca por poder, conhecimento e, acima de tudo, redenção. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais mistérios da Bíblia, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E claro, deixe nos comentários qual parte da história dos Nefilins mais te intrigou.